Oi, 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 oi. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Tô aqui revisando os textos pra gente poder conversar hoje. Boa noite, Leandro. Oi, Gi, boa noite. Oi, Sara, boa noite. Tudo bem? Hoje, sejam bem-vindos aí. Enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando, o Instagram vai mandando para as pessoas que começou aqui. Hoje, então, a gente vai falar sobre educação positiva, educação respeitosa e as bases bíblicas para essa educação, né? Então, eu quero... Tem muitos cristãos que me seguem, eu sou cristã, acho que a maioria sabe. Tudo bem, Sara, tudo bem também. Tivemos um final de semana muito bom, né? Sara, você mandou mensagem que você mora lá perto de São Paulo, onde eu tava. E foi um final de semana muito bom que a gente teve, um feriado, né? 4 dias. E ouvimos muitas coisas legais. Então, como a maioria de vocês sabe, eu sou psicóloga e sou cristã e muitos cristãos aqui me seguem também. E aí, muitos me perguntam, né, sobre a educação positiva, e daí a Bíblia, e daí o que a Bíblia fala, mas a Bíblia fala isso, mas a Bíblia fala aquilo, e como que é isso e como que é aquilo. Oi, Ana Paula, boa noite, tudo bem? Já nos encontramos hoje, né? A segunda vez que estamos nos encontrando hoje. E aí, isso inclusive é uma parte do meu curso, né? É um módulo, tem um módulo inteiro que eu falo sobre isso, para fazer essa conexão entre a Bíblia e né, esse tipo de educação, qual que é a base bíblica, digamos, para isso, a nova aliança e tudo. Então eu resolvi fazer essa live para explicar então um pouco melhor. Eu já recebi também várias perguntas de pessoas falando, me manda versículos então, né? Sobre isso, porque aqui no meu Instagram eu sou psicóloga e falo sobre educação de filhos, eu não fico falando sobre a Bíblia, né? Sobre os versículos bíblicos. E aí as pessoas me perguntam quais são as bases e tal. Então eu resolvi fazer essa live para falar sobre isso. Então eu quero começar dizendo que tudo que eu falo aqui no meu Instagram eu creio que é a forma de educar que condiz com os princípios de vida de Jesus, que condiz com Jesus, que condiz com a nova aliança. Então, nada que eu ensino aqui, se eu aprendo alguma coisa, né, enfim, que eu creio que não condiz com o estilo de vida de Jesus, eu não ensino aqui, tá? Então, tudo que eu ensino aqui a respeito de educação de filhos, eu creio que é a forma de Jesus de educar as crianças. Opa, bati aqui no celular. Só que eu não fico falando, eu fico falando de educação de filhos, né? Então eu vou te explicar um pouco por que tudo que eu falo aqui condiz com Jesus e com a nova aliança. E da onde que eu tiro essas coisas, da onde que eu falo sobre a velha aliança, que a gente educa na velha aliança e tudo mais, tá? Eu não vou conseguir... a Sara falou que seu conteúdo é fantástico, estou aprendendo muito, aplicando, já vendo muita mudança. Que bom, Sara, que bom mesmo, fico muito feliz, que é para isso que eu tô aqui, né? Para isso que eu tô aqui falando, para isso que eu coloco conteúdo aqui, porque eu quero que isso que fez tanto sentido para mim faça sentido para outras famílias, para outras pessoas, e eu creio muito que nós, principalmente enquanto cristãos, precisamos né, ajustar as nossas formas de educar, porque fomos educados na velha aliança, vocês vão entender isso. Enfim, eu quero falar para vocês então que eu não vou conseguir falar tudo, né, que eu precisaria usar todos os versículos, tudo que eu gostaria de falar, porque não vai dar tempo, mas os principais eu vou falar.
Quero falar para você que então, diante da minha profissão, diante da minha fé, tudo, eu fiz um estudo na Bíblia, no original, de todas as vezes em que aparece a palavra filhos, a palavra criança, a palavra pais. Então eu pesquisei, né? Tem um aplicativo hoje em dia que você consegue ver as palavras no original, você consegue fazer pesquisa com os termos em original, você consegue pesquisar aquela palavra X no original, quantas vezes ela é mencionada no Novo Testamento, no Velho Testamento, quais são as referências. Então é muito legal de estudar. E aí eu fiz um estudo a respeito disso, das vezes em que aparece filho, filha, que é citado sobre educação de crianças, ou sobre crianças, ou sobre pais, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E aí a partir desses versículos todos que eu estudei, que eu li, que eu fui vendo, tem muitas vezes em que a palavra filhos aparece em genealogia, né? Então tem muitas vezes em que não se refere especificamente a crianças, a forma de lidar com crianças, mas muitas vezes também se refere. E aí é sobre essas vezes que eu vou querer falar com vocês. Então hoje aqui eu vou citar muitos versículos e vou ler, a gente vai conversando sobre eles, para embasar aquilo que eu tô falando, para você entender como que se encaixa naquilo que eu falo aqui no meu Instagram, tá bom? Então, eu vou falando, se você tiver dúvidas, o pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo. Se você tiver dúvidas enquanto eu for falando, você pode perguntar, tá? Você pode ir deixando suas dúvidas, se alguma coisa não ficar clara, você pode perguntar que eu vou respondendo, conforme eu conseguir. E pode fazer comentários, enfim, se fizer sentido, se não fizer sentido, pode ir falando aí comigo, tá bom? Seja bem-vindo todo mundo que está chegando. Então, como eu falei para vocês, eu fiz um estudo de todas as vezes em que essas palavras filho, filha, filhos, né, crianças e pais aparecem no Velho e Novo Testamento no original. E eu vou mencionar, eu vou provar para você, biblicamente, como que a nossa educação tradicional é muito baseada na visão da Velha Aliança e do Velho Testamento sobre crianças e sobre educação de crianças, tá? Eu vou começar então provando isso para você, lendo para você alguns textos de Provérbios. Tem muitos textos em Provérbios que falam sobre criança e educação de criança, inclusive muitos que são citados e usados até hoje para a educação das crianças. E vou ler alguns deles para você entender qual que é a visão, principalmente de Provérbios. Tem um texto em Deuteronômio também que fala sobre isso, que eu vou ler. Qual que é a visão que os adultos, qual que é a visão que se tem da criança e como essa visão ainda está muito presente em nós hoje em dia, tá? E na nossa forma de educar. Então, olha só, eu vou lendo para você e vou mencionando os textos. Eu tô aqui com o iPad e vou lendo para você as referências, tá? Então, lá em Provérbios 22:15 tá escrito assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, esse primeiro versículo aqui é um versículo que fica bem claro qual que é a visão que se tinha da criança, e que é a visão que está muito presente para nós hoje, de que a criança, a estultícia, a loucura, né, as coisas ruins, estão ligadas ao coração da criança e que a vara da disciplina vai afastar a criança dessa loucura, dessa estultícia. Tem outros versículos que dizem assim, ó, olha só, Provérbios 23:3 fala assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, mais uma vez, essa ideia de que assim, ó, a criança, ela precisa ser castigada com a vara. E tem gente que, eu tenho certeza que você já ouviu falando assim, ó, que, não, mas lá em Provérbios está falando a vara, mas a vara não significa bater na criança, significa guiar a criança. E não é necessariamente isso. Tem alguns textos em que a vara significa assim, por exemplo, esse de Provérbios 23, fala a fustigares com a vara, fala de violência, fala de bater realmente no original, tá? Então, o texto está se referindo a bater na criança com a vara e fala assim, ela não vai morrer se você bater nela.
Então, você vai livrar ela do inferno se você fizer isso, se você a punir com a vara, se você bater. E a ideia é de que, a ideia geral de Provérbios principalmente, do Velho Testamento, é de que a criança é ruim, então ela é louca, né? A estultícia está ligada ao coração da criança, que é uma ideia que a gente tem hoje, do tipo, sabe aquelas coisas que a gente acha que a criança faz de maldade, então ela se comporta mal porque ela faz de propósito, ela faz para tentar, ela faz porque ela sabe o que tem que fazer. Tipo, eu já falei, ela sabe o que é pra fazer, mas ela não faz, porque ela é ruim, porque ela é mal. Sabe aquela coisa que a gente aprende na igreja, falando assim, o bebê quando nasce, se você já ouviu aí, você fala isso, se você já ouviu isso. O bebê quando nasce, ele já é ruim, porque você vê, o bebê nem sabe nada do mundo ainda, ele já não sabe dividir as coisas, ele bate, né? Tipo, sei lá, você fala não e a criança vai lá e faz a coisa que você fala não, que você já falou que não é pra ela fazer. Então a gente o tempo todo é ensinado de que a criança faz por maldade, que ela desobedece por maldade, porque ela é ruim, porque ela é desobediente, porque isso, e que pra gente livrar a criança disso, pra gente fazer a criança deixar de ser má, o que ela precisa? Ela precisa ser castigada, ela precisa ser punida, ela precisa apanhar. Então, a nossa educação é muito baseada nisso daqui, é muito baseada no medo de você perder o controle da criança. Então, se você não bater, né, a Sara colocou, faz pra testar, né, tipo, pra testar no mau sentido. E para te provocar, como se fosse isso, né? E a gente tem medo de que se a gente não bater, a gente vai perder o controle da criança, que se a gente não bater, que a gente precisa punir, não necessariamente bater, mas que a gente precisa punir a criança para que ela aprenda, para que ela não fique louca, como dizem Provérbios, para que a gente não perca o controle dela, porque, sabe, aquela ideia de que se a gente não bater, vai virar aquelas crianças que batem, já ouvi isso, vai virar criança que bate no adulto, vai virar adulto que não sei o que, sabe, aquelas ideias, enfim, que se a gente não bater, a criança não vai aprender e que ela é ruim mesmo e tem que bater. Então, essa é uma ideia, eu vou ler outros versículos para você que falam sobre essa ideia, diz assim, ó, o que retém a vara aborrece seu filho, esse é o mais conhecido, mas o que o ama, cedo o disciplina, né? Então, mais uma vez, se você ama o seu filho, essa disciplina aqui no original pode significar disciplina de punição física ou disciplina de correção normal, digamos assim, e a vara também pode significar punição, né? A Sara colocou aqui, desde que eu assisti sua live com o Matheus e a Isabela, e a Bela não bato mais, a transformação está demais. Isso aí, é para isso que eu trabalho, pra gente parar de educar pela velha aliança. Daí, diz assim, ó, em Provérbios 29, corrige o teu filho, corrige no original pode significar castigue severamente, tá? Então, abata mesmo, castigue severamente, não só corrija de fala o teu filho e te dará descanso, olha a ideia, e delícias à sua alma, né? Então, ó, tem lá, por exemplo, tá, e daí o que eu quero dizer pra você, né? Que daí muitas vezes a gente pensa, nossa, mas será que isso não significa pra gente? Não, tá escrito na Bíblia. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui me assistindo e que vão assistir essa live, que acessam o meu conteúdo, eu acredito que a maioria delas não acredita mais que tudo o que está escrito na Bíblia é aplicável hoje para nossa vida, certo? Coloca isso, o que você acredita, se você acredita que sim ou que não. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus, está escrito lá em Tessalonicenses, que a Bíblia é a palavra de Deus, que é útil para corrigir, para ensinar e tarará. Sim, ela é útil para nós? Toda ela? Toda ela é inspirada? É inspirada.
Mas tudo o que diz lá é aplicável na nossa vida hoje? Tudo que está escrito é aplicável na nossa vida hoje? Eu acredito que a maioria de vocês já crê que não, né? E a quem defende que sim, que tudo é aplicado hoje, na verdade, não consegue ser consistente com aquilo que diz. Porque eu tenho certeza absoluta que tudo que você não faz, tudo que está escrito na Bíblia. Então eu vou te dizer, por exemplo, alguns exemplos aqui mesmo alguns exemplos de provérbios mesmo, né? Então, depois vocês estão respondendo aqui, né? Temos que ler e olhar com os olhos da obra consumada da cruz, isso mesmo, né? Da obra consumada da cruz, o que Jesus veio fazer, o que ele veio mudar. Então, nem tudo é aplicado hoje, depende do contexto, a gente precisa estudar e aprender a estudar a Bíblia, não simplesmente pegar versículos separados, fora de contexto, não entender direito e aplicar simplesmente na nossa vida. Então, por exemplo, lá em Provérbios também está escrito assim, o servo não se emendará com palavras. Esse emendará aqui é o mesmo corrigir do corrige o teu filho e ele vai dar descanso à tua alma. Inclusive é no mesmo capítulo, 2 versículos seguintes. Diz assim, o servo não emendará, não vai corrigir com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Então aqui em Provérbios, um versículo depois que ele diz para bater na criança, ele diz assim, olha, bate no teu, se for aplicar para a linguagem de hoje, no teu funcionário, porque servo a gente não chama mais de servo, mas seria o teu funcionário. Quando você tiver que corrigir o teu funcionário, Provérbios está instruindo, não corrija com palavras, porque ainda que ele entenda, ele não obedecerá. Ele está dizendo, corrija como? Batendo, fisicamente. Esse é o sentido original do texto. Então, aqui em Provérbios está instruindo, olha, se tiver algum problema com o teu funcionário, não adianta falar, bate, senão ele não vai ouvir, você está entendendo? E daí, é engraçado que nenhum cristão aplica isso daqui, eu não vejo nenhum cristão batendo no seu funcionário e falando, tá na Bíblia, porque está escrito na Bíblia que é para bater no meu funcionário. Mas, ainda assim, muitos cristãos usam o texto da vara para embasar o bater no seu filho, entende? Então é completamente inconsistente esse tipo de teologia, esse tipo de uso da Bíblia, entende? Então, enfim, eu acho que dá pra gente dizer, tem um outro texto em Deuteronômio, tá? Que fala assim, lá em Deuteronômio, só pra você ter uma noção. Se alguém tiver um filho rebelde contumaz que não obedece à voz de seu pai e ainda castigado, então ainda que você bate nele e castiga, ele não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe, é o que está instruindo lá na Bíblia, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade e à sua porta e lhes dirão, esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Então, isso aqui está escrito na Bíblia. E também, eu não vejo nenhuma pessoa disposta a apedrejar seu filho se ele for rebelde, né? Então, se ele não ouvir, mesmo ainda que sendo castigado, etc. Então, assim, essa é a visão do Velho Testamento a respeito da criança, a respeito da educação, a respeito de lidar com as pessoas. Por quê? Porque essa era a lei. Você faz errado, você vai ser punido. Porque Jesus ainda não tinha vindo, né? Essa era a forma de lidar com o comportamento errado. Não se lidava com o comportamento errado de dentro para fora. Se lidava com o comportamento errado de fora para dentro. Então, ou seja, você corrige o comportamento errado do outro como? Você corrige de fora para dentro. Você bate, você castiga, você amaldiçoa, você ameaça para tentar controlar o comportamento externamente. Esse é o contexto geral do Velho Testamento, a forma das pessoas se relacionarem, a forma dos filhos serem educados, entende? E que não se aplica mais hoje a nós, depois de Jesus e da obra consumada da cruz. E por que não se aplica mais? Então, como? Porque da onde está tirando isso?
Da onde que Jesus fala, então? O que Jesus faz em relação às crianças? O que Jesus faz em relação à educação de filhos? O que está escrito lá? O que Paulo fala? Vamos estudar sobre isso, que Paulo fala sobre isso e Jesus também. Então, olha só. Trouxeram-lhe, então, eu vou começar a ler um texto de Mateus 19. Esse mesmo texto está explicado em Mateus, Marcos e Lucas. E eu vou usar o texto de Mateus, a versão de Mateus, que diz assim, ó. Lá em Mateus 19 fala assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Então, quem as pessoas estavam trazendo até Jesus? As crianças. Esse texto é bem conhecido, né? A Giovana falou aqui, né? É muito egoísta também, né? O filho me dar descanso e me obedecer. Isso mesmo. A gente vai falar sobre isso, sobre qual é a visão de Jesus, né? Sobre a educação. Então, aí as pessoas estavam trazendo as pessoas até Jesus. A multidão trazia as crianças até Jesus. E daí o que os discípulos estavam fazendo? Os discípulos estavam repreendendo as pessoas, falando: não traz as crianças, tira essas crianças daqui, não tem que trazer as crianças para Jesus. Por quê? Porque a visão que os discípulos tinham ainda a respeito das crianças é de que elas eram de menos valor, de que elas não eram tão importantes, de que elas não eram importantes. E que essa é uma visão que nós ainda temos hoje. É diferente a cultura, só que nós temos isso muito e a gente vai conversar sobre isso. De que assim, é só uma criança, então tipo, eu posso fazer com a criança muitas coisas que eu não faço com um adulto simplesmente pelo fato de ser uma criança. Então, você não bate em outros adultos para ensinar, bate. Mas na criança você bate porque é criança, entendeu? Então se um adulto tá chorando, por exemplo, se um adulto tá chorando, você chega pra ele e fala, você manda ele parar de chorar? Se um adulto chega na sua frente e chora, você vai mandar ele parar de chorar pra começar? Não, você vai falar, nossa, o que aconteceu? Tá tudo bem, né? Ou, sei lá, tentar consolar o adulto. Você não manda ele parar de chorar, você não fala, não precisa chorar por isso, entendeu? Agora, pra criança, a gente faz e tá tudo bem, entende? Com adulto, a gente não grita. Você grita com o adulto e acha que tudo bem? Não, mas com a criança, você grita e acha que não tem problema. Por quê? Tudo isso tem várias coisas na educação tradicional que a gente faz com as crianças e que é legítimo fazer com as crianças e que se a gente fosse fazer com um adulto não seria aceitável. E por que a gente faz? Porque é criança. Criança não sente, criança não pensa, criança não é levada em consideração, criança é criança. E essa é a visão que se tinha das crianças, inclusive que os discípulos tinham quando vieram trazer, né? Fica claro aqui porque eles falam, tira as crianças daqui. E aí Jesus começa a ensinar. A criança é um adulto em formação, né, Sara? E aí, Jesus começa a ensinar qual que é, então, o que é, como que a gente olha para a criança? Como que a gente deve olhar para a criança? E aí ele começa a dar uma aula para os discípulos e para nós, né? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E aí ele continua explicando. Naquela hora, depois mais pra frente em Mateus, na verdade antes, em Mateus 18 diz assim, naquela hora, aproximaram-se de Jesus, Mateus 18 a partir do versículo 2 que eu tô lendo. Aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Então os discípulos queriam saber quem é o maior. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aí ele começa a falar sobre as crianças. Ele fala: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim recebe. Então, Jesus começa a dar
uma aula, depois vou continuar lendo o texto, para os discípulos de como lidar com as crianças, como enxergar as crianças. Os discípulos falaram, tira elas daqui, que elas não têm nada a ver com isso, elas não são importantes. Jesus falou, não, traz elas para cá, deixa elas aqui comigo. E eu te digo mais, não só traz elas aqui no meio, mas eu quero dizer que você tem coisas para aprender com essa criança. Você tá me entendendo? E qual que é a nossa mentalidade de adulto? E de mentalidade de velha aliança, né? Não é nem de adulto, mentalidade de velha aliança. Eu sou o adulto, eu tenho coisas para ensinar para a criança e eu não tenho nada para aprender. Eu sou maior do que a criança. Essa é a mentalidade que nós temos na educação tradicional. Nós somos melhores e maiores que a criança e nós temos a ensinar para a criança. Mas a criança não precisa ser ouvida, a criança não tem nada para me ensinar, a criança é só uma criança, que é menor, que é menos importante. E Jesus começa a dar uma aula para os discípulos, traz aqui no meio, e eu quero te dizer, não só traz aqui no meio, não só deixa vir a mim, porque elas são importantes para mim, mas eu quero dizer que nós temos coisas a aprender com elas, e não só coisas a ensinar. E aí Jesus diz assim, e quem receber uma criança tal como essa, em meu nome o recebe. E aí, Deus falou muito comigo nesse versículo aqui, e depois eu vou continuar lendo o resto do texto, porque o que significa a palavra receber no original? Receber no original é uma palavra que significa a palavra original é deixomai, né? Que significa o quê? Qual que é a tradução em português dessa palavra? Quais são os possíveis significados no original? Quem receber uma criança tal como essa, a mim me recebe. Ele diz assim, no original, não recusar relação de amizade, receber com hospitalidade, receber na família para educá-lo, receber favoravelmente, dar ouvidos, abraçar, aprovar, não rejeitar, dar sustentar, né, no sentido de ser sustento, carregar e suportar, dar suporte. Então, olha só, Jesus ensina, você tem que receber as crianças. E quem me receber quem receber uma criança dessa, a mim me recebe. E aí eu pergunto para nós, adultos, será que nós recebemos a nossa criança, o nosso filho? Porque Deus nos deu crianças que estão aqui na nossa casa, que convivem com a gente. E não é suficiente só parir crianças. Não é suficiente só ter filhos. Jesus, ele nos ensina a receber as crianças, né? E aí eu pensei sobre isso. Então eu tenho que voluntariamente receber o meu filho. Eu tenho que receber na minha família para educá-lo. Eu tenho que receber favoravelmente, dar ouvidos, não recusar relação de amizade, abraçar, aprovar, não rejeitar. Você me entende? Então ele começa ensinando. Aí ele continua ensinando. Qualquer, porém, que fizer, o mesmo texto, tá? De Mateus 18. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Daí ele vai continuar. Então eu quero parar por aqui para te explicar qual é o texto original, o que significa no original isso daqui. Ele diz, qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos, melhor pendurar uma pedra e se jogar no mar. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. O que é fazer tropeçar? O que é tropeço no original? Fazer uma pessoa, colocar o original, colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho, tá? Sobre o qual o outro pode tropeçar e cair. Fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Provocar abandono, deixar alguém irritado e aborrecido. Aplicando isso para nossa linguagem de educação de filhos, né? O que é fazer uma criança tropeçar? A criança está andando no seu caminho. Então eu quero dizer para você, o seu filho tem um caminho para trilhar.
O seu filho tem algo que Deus sonhou para ele, para os meus filhos, para os seus filhos. Ele tem sonhos bons, planos bons, né? De paz e não de mal. E ele veio nessa terra e precisa seguir o caminho dele. Ele precisa ser liberado para seguir esse caminho. Ele precisa que seja possibilitado a ele o desenvolver e o percorrer esse caminho que Deus sonhou para ele. E qual que é a nossa função? A primeira delas é não atrapalhar. A primeira delas é não ser obstáculo para que ele não se desenvolva, não chegue aonde ele tem que chegar. E deixa eu te falar, educar filhos na perspectiva tradicional, na velha aliança, é ser obstáculo para o desenvolvimento do seu filho. É você ser pedra de tropeço para ele, tá? E aí, então, o que é fazer a criança tropeçar e ser pedra de tropeço? Fazer uma pessoa começar a desconfiar, né, o outro sentido, ou abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Quem que a criança deveria confiar? Deveria confiar nos pais, deveria confiar nos adultos, nas pessoas em geral, deveria confiar em Deus, deveria aprender a confiar em Deus, no Espírito Santo, deveria confiar, E o que é a confiar? É você estar seguro, né? Então, ser tropeço é fazer a pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar. E eu quero te dizer, a educação tradicional desconecta, afasta, faz a criança começar a desconfiar que os adultos não a amam mesmo incondicionalmente, que ela não vai conhecer o que é essa segurança do amor incondicional, de que ela pode confiar, de que ela tá segura, de que a pessoa tá ali para contar com ela, que ela pode contar, sabe? Com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com os anjos e com a gente, com os adultos. Então, por favor, não sejamos pedras de tropeço. Jesus está ensinando aqui sobre isso. Fazer. Beleza. E o que mais que é tropeçar? Provocar abandono, deixar alguém irritado e aborrecido, tá? Se você acompanha meu conteúdo aqui, você já tem condição de entender que deixar uma criança aborrecida e irritada, depois eu vou falar sobre isso também, o que significa isso no texto mais pra frente que a gente vai ler. Aí, o que é melhor do que fazer a criança tropeçar? Pendurar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. De tanto que as crianças são importantes, né? De que, na verdade, todas as pessoas são importantes, adultos, crianças, é que a criança não é menor, não é menos importante. Aí, vede, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos. O que é desprezar? Menosprezar, desdenhar, ter um baixo conceito de. Porque, ou seja, não tem nada para aprender, não precisa ouvir, não tem nada para contribuir nessa casa, é só uma criança, eu mando, você obedece, tá? Jesus está falando, não despreze a criança, não despreze. Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta ovelha do que pelas 99 que se extraviarem. Assim, pois, não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. O que Jesus está falando aqui? De crianças. Você sabia que a história das ovelhas 99 que a gente canta, né? Deixou as 99 só para me encontrar? O texto original aqui não se refere a adultos, está se referindo especificamente às crianças. Quer dizer então que Jesus não me ama, que ama só as crianças? Claro que não, que esse não é o contexto do Novo Testamento. Mas esse texto em específico, ele está se referindo às crianças, que não da importância das crianças. Se tem uma que se perde, ele vai lá e busca e deixa as 99, certo? Pois bem. Gente, vamos ver agora para onde que eu vou, porque tem muitos textos aqui. Vocês estão me entendendo? Escreve aí para mim quem tá acompanhando, quem tá vendo, se você tá fazendo sentido isso aqui que eu tô falando para você, se você tá entendendo o que que Jesus veio fazer em relação às crianças, qual que é a visão que ele tem, que nós precisamos e devemos ter em relação às crianças e em relação à educação, enfim, né? Escreve aí, por favor. E aí, eu quero ler um texto aqui. Eu quero ler isso. Eu
ir para esses 3 textos. Dai, sim, muitas fichas caindo, sim, Leandro, Gi, Sara, amém. Então tá bom, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. Muitas fichas caindo, Sara. Ok, então vamos continuar, tá? Vamos continuar. O que eu quero falar para vocês agora? Eu quero ler alguns textos que falam sobre... Eu quero ler 2 textos específicos que falam... Eu tenho outros textos que eu poderia ler, mas como eu falei, não vai dar tempo. Então eu vou ler o que eu acho que é mais importante. Que falam sobre o espírito... Qual que é o espírito do reino, qual que é o que Jesus tem para nós na nossa vida, nós que estamos em posição de liderança, tá? Numa posição de liderança diante dos nossos filhos, Jesus está ensinando aqui. Eu vou ler para vocês, você vai entender o que eu quero dizer. Lá em Lucas 22 fala assim, ó. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa diante do mundo? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então, aqui, Jesus está falando a respeito do nosso papel enquanto cristãos. E os cristãos os discípulos estavam questionando, quem que é o maior entre nós, né? Porque eu quero saber quem que é o maior. E Jesus começa a ensinar como que é no reino. Ele fala, olha, no mundo, quem tem autoridade, quem está dirigindo o negócio, né? Quem é o maior é aquele que manda, é aquele que domina sobre. E ele fala claramente sobre isso. No mundo, quem tem mais autoridade é o que domina sobre os que estão embaixo, que são os menores. Mas entre vocês não será assim. Jesus explica. Como que funciona no reino? Como que funciona com Jesus? Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem dirige seja como o que serve. Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus, né, dá o exemplo de que ele lava os pés dos discípulos, que o maior é aquele que serve. Então, nós, em relação aos nossos filhos, nós somos, né? O que é a educação tradicional? Eu sou autoridade. Então, eu vou dominar. Oi, tudo bem? Paternidade positiva. Ai, meu Deus, esqueci o seu nome. Meu amigo. Seja bem-vindo aí, amigo. Seguinte, entre nós não vai ser assim. Entre nós, quem tem mais autoridade? O pai. E daí, o que a educação tradicional fala? Eu sou a autoridade, eu tô em cima e você, criança, que é o menor, eu vou dominar sobre você. Então, eu domino sobre você, eu controlo o seu comportamento e eu sou o seu dominador. Mas aqui, o que ele está nos ensinando? O que Jesus nos ensina? Que entre nós não é assim, pessoal. Entre nós, o maior é quem? Aquele que serve. Então, qual que é a nossa preocupação na educação dos nossos filhos, já que nós somos, então, a autoridade na vida deles? A nossa preocupação é, o que eu posso fazer? É o Zeca. Oi, Zeca, lembrei do seu nome. Zeca Gameleiro. Seja bem-vindo aí, Zeca. O nosso papel de quem é autoridade é o que eu posso fazer para possibilitar o desenvolvimento do meu filho? Para servir ele. O que eu faço para servir, entendeu? O que eu faço para o bem dele e não o que eu faço para dominar ele, para dominar sobre ele, porque o meu papel não é dominar sobre ele, o meu papel é servir, o meu papel é possibilitar ele se desenvolver, o meu papel é possibilitar o crescimento dele. Eu tô aqui para isso,
certo? Nós, enquanto pais, estamos aqui para isso. E Jesus ensina qual que é esse espírito, qual que é o espírito do Evangelho, de Jesus e da Nova Aliança, que não tem nada a ver com essa educação tradicional, gente, é muito claro. Pois bem, continuamos. 1 Pedro 5 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por ganância, mas de bondade, nem como dominadores os que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, esse texto aqui, novamente, não está falando exatamente sobre a educação de filhos, tá? Mas o que ele está falando? Ele está falando sobre quem exerce autoridade, né? Tipo, quem acho que isso, quem exerce autoridade. Então, nós pais temos a função de liderar os nossos filhos, que na verdade, na nossa cabeça, o exercer a autoridade e o liderar é estar acima e dominar. E nós aprendemos isso com Jesus. Eu aprendi muito esse final de semana. Se você não pôde estar lá esse final de semana, que você sabe onde eu fui, olha, ouça depois, porque você vai aprender muito sobre isso, que a autoridade não tem nada a ver com dominar, mas tem a ver com servir, com amar, com possibilitar o crescimento, querer o melhor para o outro. E aí ele diz, olha, não façam isso por ganância, nem por constrangimento. Aí você fala, mas eu não faço por ganância, por constrangimento educar o filho, mas de vontade, não como dominadores. O que é fazer por ganância, que a gente pode adaptar aqui? Ou por constrangimento é fazer por dominação, por constrangimento. Por ganância é meu benefício, né? Em meu benefício. Aqui no original a palavra pode ser por ganância financeira e em meu benefício. Então, o que o meu filho... Muitas vezes, o que é a educação tradicional gira em torno de quem? Do adulto. Então, é o meu filho que tem que me obedecer, é o meu filho que tem que me ouvir. O que eu faço para o meu filho fazer o que eu quero? Porque ele tem que fazer o que eu quero. A educação gira em torno do que é melhor para o adulto, do que o adulto acha que a criança tem que fazer, e não do olhar da criança, do que realmente é melhor para o desenvolvimento da criança. E isso não tem nada a ver com o Espírito de Jesus, com o Espírito de Cristo, não tem nada a ver com a nova aliança, com Jesus, com nada que Jesus veio nos ensinar. Aí, pois bem, ele diz, como então? Tornando-vos modelos para o rebanho. Então, como que a gente vai pastorear, que a gente vai cuidar desse rebanho que a gente tem na nossa casa? Tornando-vos modelo para o rebanho. E aí a gente entra naquela questão, você quer que seu filho aprenda a respeitar? Como que ele vai aprender a respeitar? Só se ele for respeitado. Não tem como seu filho aprender a respeitar se ele não for respeitado. Como que ele vai aprender a ouvir? Se ele for ouvido. Por quê? Porque as crianças aprendem não por aquilo que a gente fala, mas elas aprendem na experiência, por aquilo que elas veem, que elas experimentam. Elas não sabem o que é respeito na cabeça delas. Elas não sabem o que é ouvir, elas não têm noção de conceitos abstratos. Como que elas aprendem esses conceitos abstratos de cooperação, respeito, resolução de problemas? Não é você falando, é você sendo exemplo na forma como você lida com elas, certo? Tá fazendo sentido aí pra vocês, gente? Já vamos quase terminando. Não porque acabou o assunto, porque dá pra ficar aqui 5 horas, mas eu já vou encerrar falando de outros textos que são importantes também, tá? Eu acho que eu já vou ir direto para eles. Eu ia falar sobre um texto que fala assim, ó, que fala especificamente sobre pai. Eu só quero citar esse. Fala assim, ó, lá em 1 Coríntios 4,14, tá? Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a meus filhos amados. Então aqui Paulo está fazendo referência à igreja que ele está escrevendo para falar sobre, e ele faz uma comparação entre ele e as pessoas a quem ele está escrevendo a carta, que no caso é a igreja de Coríntios, como a relação de pai aos seus filhos. E daí ele escreve, então eu faço isso, eu escrevo essas coisas porque Paulo estava corrigindo, né? Estava instruindo a igreja de Corinto que estava um caos.
Ele fala, olha, eu estou escrevendo essas coisas não é para vos envergonhar, mas é para vos admoestar como a meus filhos amados. E aí, eu vou falar o que significa a palavra admoestar e o que significa. Então, e vamos pensar sobre esse envergonhar. Muitas vezes, se a gente parar para pensar, a educação é para envergonhar, né? Então, quando a criança faz uma coisa errada e a gente bate na criança, a gente grita com a criança, a gente culpa a criança, a gente acusa, a gente tem um tom punitivo, um tom acusador, a gente fala, quantas vezes eu já te falei e você não me ouve, você não presta atenção, você não tá me obedecendo, ou te bato, deixo de castigo. O que a gente está fazendo com a criança? A gente está envergonhando, a gente está humilhando a criança. Pode ser que esse não seja a nossa intenção original, mas na verdade é isso que a gente está fazendo e a gente não está ajudando a criança a se comportar melhor das próximas vezes, mas a gente está fazendo ela ficar mal, para baixo, achar que não dá. A educação tradicional, né, oprime a criança muitas vezes, na verdade, né, enfim, maioria das vezes. Então, e Paulo fala, olha, o que o pai faz com o filho? Não é envergonhar, ele admoesta. Aí você fala, viu? Porque na nossa cabeça de velha aliança, exortar, admoestar, corrigir, tem tudo conotação negativa. Admoestar, corrigir, exortar, o que é na nossa cabeça de velha aliança? É envergonhar. É você falar as verdades, é você gritar, é você se impor, sei lá o que mais, né? Só que o que é exortar no original, minha gente? Exortar, a palavra é parakaleo no original, que significa esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho. Satisfazer o outro de forma humilde e sem orgulho. Consolar, encorajar, fortalecer, confortar, instruir, ensinar. É isso que significa exortar. O que significa admoestar? Eu estou falando aqui de exortar, mas eu não continuei o texto, né? Que ele fala, vós e Deus sois testemunhas, Paulo continua dizendo, do modo como justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, e de maneira como pais a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viver de modo digno de Deus. Então ele está falando, olha, como pai a seus filhos, ele faz referência a pai a seus filhos. O que eu fiz? Exortamos, consolamos, admoestamos. Daí vamos lá, exortar é isso aqui que eu te falei. E o que é admoestar? Que a gente pode pensar, admoestar é brigar, admoestar é aquela ideia do velho aliança. O que é? Ser testemunha, ter visto, ouvido ou experimentado algo ou recebido por revelação e inspiração divina. Isso é admoestar. Admoestar é ser testemunha, é assim, ó, ter visto, ouvido ou experimentado algo. E é você falar assim, ó, faz o que eu faço. É tipo isso, admoestar, entendeu? Paulo, inclusive, fala isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele fala, ó, façam. Eu sou uma testemunha do que é para você fazer. Tá? É isso que o pai faz ao seu filho. Ele exorta, que significa de forma humilde e sem orgulho, esforçar-se por satisfazer. Consola, encoraja, fortalece, instrui, ensina. E ele é testemunha, ou seja, faz o que eu faço e não faz o que eu falo, tá? Que tem a ver com aquele outro texto anterior que a gente leu falando sobre isso, tá? Tá bom. Dito isso, vamos encaminhar para o final da live, que eu quero falar sobre dois textos que são importantes, que as pessoas usam no Novo Testamento para falar, olha, viu como que é a educação tradicional, está escrito na Bíblia? Isso, ó, educar pelo exemplo, isso mesmo, é educar pelo exemplo. E quando a gente bate, a gente educa pelo exemplo? Não, porque a gente fala o quê? Bate, eu bato em você, mas você não pode bater em mim, tá bom? Não segue meu exemplo. Eu tô gritando com você, mas não segue meu exemplo, tá bom? Eu posso gritar, mas você não pode.
Eu não tô te ouvindo, eu não tô prestando atenção, eu não tô servindo você, eu tô sendo egoísta e preocupada que você me obedece, que você tem que me ouvir, que você tem que me servir, mas não, eu quero que você faça tudo o contrário disso aqui que eu tô fazendo, tá bom? É pra você me ouvir, é pra você me respeitar, é pra você obedecer, mas eu não faço nada disso, né? Que é isso que é a educação tradicional, que a gente precisa começar a enxergar o como que ela está baseada na velha aliança e num espírito que não é o espírito de Cristo, que não tem nada a ver com Jesus. E a gente precisa começar a lidar com os nossos filhos pelo espírito de Cristo e pelos princípios de Jesus. Então tá, aí eu poderia falar muitos outros textos, mas eu vou falar um que eu acho que é importante, porque as pessoas usam, tá? Diz assim, ó, usam para contradizer, né? Então vamos lá, deixa eu achar ele aqui. Eu posso falar aqui sobre muita coisa. Sobre o Coríntios, falando sobre o amor, a base para a educação. Vamos falar então sobre. Cadê os textos aqui? Colossenses e Efésios, tá? Colossenses e Efésios. Que é o texto que fala sobre, Paulo está dando instruções para as famílias, né? Ele fala, filhos, submetei a vossos pais no Senhor, pais, não retenham os vossos filhos, fala sobre instruções ao marido, à esposa, que inclusive a gente interpreta muito equivocadamente esses textos também, que eu espero que não vou falar aqui, não vou entrar no negócio do marido e da mulher e tal, porque não vem ao caso. É possível que você já tenha ouvido falar sobre esse texto e a interpretação desse texto na Nova Aliança. E eu quero falar sobre a interpretação da parte que fala sobre pais e filhos, tá? A empatia é pedir para não gritar gritando. Exatamente. Delícias da vovó. Cakes oficial. Como que é seu nome? Coloca seu nome para eu saber te chamar pelo nome. É o seguinte. Lá em Efésios 6 está escrito: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí o que as pessoas crentes abençoadas faz? Viu? Na Bíblia está escrito que é para criança obedecer. Rosamilda, seja bem-vinda aí, Rosamilda. Aí a gente faz o quê? Tá escrito que é para criança obedecer, viu? Tá escrito, filhos, obedeçam aos vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Primeiro, esse texto tá endereçado a quem? Filhos, vírgula. Então, qual que é a instrução de Paulo aos filhos? Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor. E nós vamos falar sobre isso também. Porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, é bom os filhos ouvirem, respeitarem, terem em estima aos pais? É óbvio que isso é. E isso eles precisam aprender e eles, né, nós podemos instruí-los em relação a isso. Agora, isso não é um texto endereçado a nós. Então, Paulo não está falando, olha, pais, façam vossos filhos vos obedecer. Isso aqui é um texto aos filhos, não é? A gente não tem que demandar, controlar o comportamento dos nossos filhos. Você tem que me obedecer porque eu sou tua mãe e teu pai. Mas o filho começa a fazer qualquer pergunta, o filho começa a falar, pai, mas isso, eu sou tua mãe, eu sou teu pai, eu mando, você obedece. Não é isso daqui que Paulo está dizendo, esse não é o Espírito de Cristo, não tem nada a ver com nada que nós estamos lendo aqui, que nós estamos conversando aqui. Ele só está instruindo para os filhos ouçam os seus pais, porque isso é bom, porque os pais em geral têm mais experiência que vocês. Mas ele está falando, olha, obedecei vossos pais no Senhor também, porque daí a questão é a seguinte, será que tem que obedecer em tudo? Os filhos, porque o que a gente ensina para a criança? Que ela tem que ser obediente. Eu já ouvi, o que é na escola bíblica dominical, o que lá no culto das crianças a gente ensina? Tem que obedecer. O que as musiquinhas de criança ensina para as crianças?
que tem que obedecer, que tem que obedecer. A única coisa que a gente sabe falar para as crianças e que a gente espera das crianças, no fim das contas, é a obediência. Que a gente quer que elas obedeçam do jeito que a gente fala, do jeito que a gente fala, e satisfaça aquilo que tem que fazer, enfim. Olhando muito mais para o nosso umbigo do que para o que elas realmente precisam. E, de forma nenhuma, não é isso que Jesus espera, não é isso aqui que Paulo está dizendo. É obedecer cegamente, entende? Essa não é a vontade de Deus. E outra coisa, se a gente ensina a criança a obedecer cegamente, primeiro, ela não vai aprender a julgar as coisas que ela precisa aprender, ela não vai aprender a pensar, ela não vai aprender a decidir, ela não vai aprender a fazer escolha, ela só vai aprender a obedecer alguém que está mandando e ela vai reproduzir isso o resto da vida dela. Aí ela vai achar um pastor que mande nela e ela tenha que obedecer, vai achar um patrão que ela tenha que obedecer, e vai sempre a vida dela tá debaixo das mãos de outras pessoas, porque ela em si não consegue guiar a própria vida. Por quê? Porque a gente ensinou ela a vida inteira que ela tem que obedecer, que é isso que ela tem que aprender, ouvir e obedecer. Só que deixa eu te falar, se ela tá sendo instruída a seguir ordens a vida inteira, ela não vai saber decidir e resolver nada quando ela for adulto, porque ela vai continuar reproduzindo a mesma coisa. Então, e sabe o que acontece quando a gente fala que tem que obedecer? E se chega, eu vou usar um exemplo drástico aqui, mas que é muito real e muito comum acontecer, se chegar um adulto lá pro seu filho e falar, abaixa a calça aqui, ó, e, né, não vou usar outras palavras, mas que é muito comum acontecer, que ela vai, mesmo que isso fira a consciência dela, mesmo que no fundo ela ache que tem alguma coisa estranha com isso, o que ela aprendeu? Tem que obedecer. Ele é adulto, então se ele mandou, eu tenho que obedecer. Então, sem perceber, a gente está colocando os nossos filhos em situações de perigo, porque a gente tem a mentalidade da velha aliança, de que tem que obedecer, porque nem vamos entrar aqui nesse assunto também, de que na velha aliança era eu mando, você obedece, e a gente obedece sem questionar, que esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o quê? Desenvolver coisas de dentro para fora, e não obedecer o que estão mandando. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto da obediência aqui, porque também a gente pode ficar 5 horas falando sobre isso. O que eu quero te dizer é, o que Paulo está dizendo em Efésios 6 é, filhos, ouçam sim, obedeçam aos seus pais. Agora, não está falando pais, forcem a obediência dos seus filhos, ensinam aos seus filhos que eles só têm que obedecer, que é isso que ele tem que aprender na vida. Então qual que é a instrução de Paulo aos pais? Eu quero falar para você enquanto pai, você pode pegar esse texto, filhos, obedecer a vossos pais, e você pode jogar fora, porque esse texto é para os filhos, né? E agora, qual que é a instrução para os pais? É isso mesmo, né? Rosamilda, né? No nosso tempo, os pais da gente nos colocavam medo falando do castigo de Deus, exatamente. Se a criança não obedece, Deus castiga, Deus não vai gostar, Deus não gosta de criança que não obedece, né? E aí a gente obedecia sendo por coerção, por medo. E ainda, além de obedecer por medo, que não ajuda nada, o que acontecia? Empilha um monte de crença errada no coração da criança, de que você só é amado, Jesus só vai gostar de você se você fizer tudo certinho. Então Jesus vai gostar de quem? Se Jesus só gosta de criança, Jesus gosta de criança que obedece, então Jesus não gosta de nenhuma criança, porque eu nunca conheci nenhuma criança que nunca desobedeceu. Até porque, né, vamos questionar esse conceito de obediência aqui, mas tudo bem. Aí tá. Continuando, então, qual que é o texto que Jesus fala para nós, pais? Você quer saber que Jesus não, que Paulo? Paulo está instruindo então a família aqui, o que Paulo diz para nós pais? Pega o texto dos filhos, você pode jogar fora como eu te expliquei aqui, e pega o que é para você. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina, que significa treino e educação infantil no original.
e na admoestação do Senhor, que a admoestação eu já falei para você no original que significa guiar, instruir, consolar, né? Eu esqueci já lá quais que eram todos os significados. Então, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E aqui, o que a gente entende desse texto? Não provoqueis a ira. A gente se reduz muito assim, não vou irritar meu filho. Mas provocar ira não é só irritar, é também não irritar seu filho. Mas provocar ira é você provocar ira. É você, em vez de consolar, de instruir, em vez de você possibilitar o crescimento dele, você provocar raiva, provocar ira, enfim, né? E como se você me ouve aqui no Instagram já, você sabe que punir filhos, provocar raiva, rancor, punir filhos é uma forma clássica de provocar nos filhos a ira. Porque a punição, seja física, seja por castigo físico ou outro tipo de castigo, o que a punição provoca na criança? A ira traz raiva, traz sentimento de inadequação, enfim, às vezes de rancor, às vezes de raiva contra ela mesma, porque às vezes a raiva não é voltada contra os pais, mas é contra ela no sentido de eu sou ruim mesmo e não consigo fazer certo. Sim, pois bem, tá. E aí ele diz, lá no texto de Colossenses, que eu queria terminar com esse aqui, nossa, já são 10:01, pessoal, me desculpe. Mas o último texto que eu queria ler, teria muitos mais textos para ler, não vai dar. Mas o último texto que eu queria ler, que é de Colossenses, que fala a mesma coisa, tá? Paulo está instruindo aos filhos e pais e tudo mais. Daí diz, pais, não irriteis a vossos filhos para que não fiquem, ou não provoqueis vossos filhos a ira, para que não fiquem desanimados. E esse desanimados no original é abatidos, quebrados de espírito. Então, qual que é a instrução de Paulo aos pais? Olha, não provoqueis seus filhos a ira para que eles não fiquem abatidos, quebrados de espírito. Isso é muito massa, porque, tipo, a psicologia fala isso claramente. Então, provocar a ira não é desagradar, tá? Não é disso que Paulo tá falando. Provocar ira quer dizer, então agora eu não posso chatear meu filho. Claro que não, você vai desagradar o seu filho, como nós já conversamos aqui. Não significa que você vai falar sim pro teu filho porque você não pode provocar ira. Óbvio que não, tá? Não é disso que Paulo tá falando, não é disso que nós estamos falando aqui. Mas nós estamos falando de intencionalmente, e não com o coração errado, que você é malvado, mas de provocar intencionalmente a ira. Esqueci o nome agora. Rosamilda, né? Acho. Às vezes a forma de falarmos com nossos filhos magoa, né? Então, provocar a ira é isso. Provocar ira é gritar com o seu filho, provocar ira é bater no seu filho, provocar ira é ser punitivo, impositivo, é ter um tom controlador. Provocar ira é você querer controlar o comportamento do seu filho em vez de instruir, é você achar que ele faz de propósito, daí você tem que punir, porque senão ele vai subir, não vai respeitar a tua autoridade. Tudo isso é provocar ira. Provocar ira é tudo que a educação tradicional faz, basicamente. Né? Enfim, entre aspas. Então, aí, claro, o que vai produzir isso? Qual que é o fruto disso que Paulo diz? Ficar abatido e quebrado de espírito. E daí você pode pensar, nem é pra tanto, tipo, né? Fazer isso não vai deixar quebrar de espírito. Eu quero dizer, deixa sim.
Ele pode não dar tudo errado na vida, porque nós, né, a gente não deu tudo errado na vida, a gente foi educado na educação tradicional e não morremos, né? Sobrevivemos, não deu tudo errado na nossa vida. Agora, o tanto de coisa que a gente tem que desconstruir, reconstruir, o tanto de autoestima baixa, de insegurança que a gente tem que tratar, de falta de saber se relacionar, de lidar com as próprias emoções, tudo isso é fruto do quê? Da forma como nós fomos educados, da forma como nós somos educados baseados na velha aliança. Como acabar com a escassez em uma criança? Primeiro, acabando com a escassez em você. Então, isso é a primeira coisa. É uma pergunta aqui, eu estou respondendo a pergunta. Sempre com educação de criança, oi, Douglas, tudo bem, Douglas? Sempre que a gente pergunta como é que eu faço isso ou aquilo com a criança, a primeira coisa é você ser aquilo que você quer que a criança seja. E você ser com ela, você ser no seu relacionamento com ela. E nós falamos sobre isso aqui hoje na live, inclusive, né? Sobre o que a Bíblia fala sobre isso, sobre ser modelo, sobre ser testemunha e experimental daquilo que a gente quer que os nossos filhos vivam. Então, isso é a primeira coisa, tá? E aí depois, não vou conseguir responder tudo sobre isso, mas a primeira coisa já é, se você não tiver escassez em você, eu te garanto que seu filho também não vai ter, tá bom? Escassez, eu acho que ele tá falando de espírito de escassez. É uma linguagem bem dos coaches hoje em dia, de pobreza, assim, sabe? De escassez, tem que ficar economizando, de falta de provisão. A escassez é o contrário de provisão. Então, Deus tem para nós provisão e muitos de nós temos a mentalidade de que vai faltar, de que a gente não tem, de que a gente... enfim, é tipo isso, né? Se eu estiver errado, você me corrija, Douglas, tá bom? Mas eu entendi que foi isso que você me perguntou. Por causa que é uma linguagem bem comum hoje em dia nos coaches que falam aqui na internet. Enfim. Gente, então, terminando esse versículo, eu vou encerrar hoje então a live com esse versículo que eu citei, esses dois de Efésios e Colossenses, tá? Nesse texto ainda de Colossenses, eu só quero, se você for ler, Colossenses 3, 20 e 21, ele diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, tá? Só que no original eu só quero explicar que o tudo não significa tudo, não significa absolutamente tudo, significa um pouco de tudo no original. Se você tem lá o aplicativo do original, você vai conseguir ver o que eu tô te dizendo, que no original esse tudo não é absolutamente tudo. Então ele quer dizer, filhos, é aquilo que eu falei, tá? O contexto original é: filhos, ouçam vossos pais, considerem o que os vossos pais estão falando, né? Honrem no sentido de terem estima os vossos pais, que na verdade, qual é o espírito de Cristo? Terem estima uns aos outros. Então os nossos filhos não nos devem estima e nós não devemos estima a eles. É uma estima mútua, entendeu? Esse é o espírito de Cristo. E que Paulo ensina aos filhos, e em relação aos pais né? Não provoquem a ira para que eles não fiquem de espírito quebrado e desanimado. Então, olha, eu espero que eu teria muitos outros. O nome do aplicativo tá aqui no meu celular, Tree. Depois você me pergunta, por favor, Rafaela, aqui no inbox, que eu te respondo, eu passo para você o aplicativo, tá bom? Eu não vou lembrar agora. Olive Tree é o aplicativo. É uma árvore verde, assim, o símbolo dele. Você consegue baixar de graça ele. Só que você, para ter acesso ao original, você precisa pagar para comprar a versão no original, tá? Mas vale super a pena, só estuda a Bíblia com esse aplicativo, porque você consegue ter acesso a todas as palavras no original. É só você clicar em cima da palavra e você consegue saber o significado no original, de onde vem e tudo mais. Aí, ó, olha que coisa maravilhosa, Dai. Olha, eu não quero terminar essa live nunca mais. Não é tudo em inglês, é tudo em português, tá? Versão em português. Olha o que a Dai falou aqui, ó. Eu corrigia meus filhos de 5 anos com vara todos os dias, achando que era certo, e ele não se interessava por Jesus.
Isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque sabe o que a mentalidade religiosa faz com a gente? Faz assim, ó, quer ensinar Jesus pro teu filho? Põe ele lá na escola bíblica, dá um material lá, vamos aqui, filho, olha Jesus, e fala de Jesus, e lição antes de dormir, coisa e tal. Isso tudo é ruim? Não é ruim. Agora, não é suficiente. Se você educa seu filho, olha que coisa mais linda que ela falou, hoje mudei totalmente, ele tem sede da palavra de Deus. Então, se você não, como que você vai apresentar Jesus para o teu filho? Não é através de teologia sistemática, não é colocando ele na escola bíblica, dando um livrinho de Jesus para ele, contando histórias de Jesus. Não! Como que você vai apresentar Jesus para o teu filho? É através da forma que você lida e educa ele no dia a dia, que é o que está escrito aqui, que eu expliquei para vocês. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que tudo que eu falo aqui no meu Instagram, eu não fico colocando Jesus falando versículo, porque eu tem muita gente aqui que me segue que nem é cristão. E eu tô aqui para ensinar como educar na Nova Aliança na prática. Qual que é os princípios de Jesus na prática? E por quê? Porque não adianta apresentar Jesus aqui, tem que apresentar Jesus na prática. E esse Jesus na prática ensina essa educação que nós estamos conversando aqui, que eu mostrei para vocês através dos textos, e que teria mais, a gente poderia falar de vários, enfim. Lá no meu curso eu falo sobre todos eles, tem um módulo que eu falo só sobre isso, as bases da educação da Nova Aliança, eu cito outros textos, mas eu quero dizer para você, eu te garanto que a educação tradicional está baseada na velha aliança, naquele contexto que eu li para você lá de Provérbios, que a criança é má e tem que dar a vara, senão vai dar ruim, senão ela não vai te obedecer, senão você vai perder a autoridade, que é uma educação baseada no adulto que não está preocupado com a criança. E Jesus não veio nos ensinar isso. Jesus veio nos ensinar outra educação, certo? Que nós estamos aprendendo. Então eu sou muito grata. Por favor, o que você colocou? Ah, tá bom. A Damares falou: Senhor, me ensina a ser você na vida da minha filha. Isso mesmo. E ele vai ensinar, ele é muito interessado em ensinar. E obrigada por vocês estarem aqui. Ó, a Giovana colocou aqui no bio, perfil, tem o link da lista de espera para a próxima turma, tá? Se você se interessar, coloca o nome lá na lista para a próxima turma, a Giovana tá falando. E, gente, então, ó, o Leandro tá falando, pessoal, compartilhem essa live com outras pessoas. Então, gente, compartilhem a live com as outras pessoas, sigam o canal da Fer, o Leandro tá falando. O Leandro trabalha aqui comigo nas coisas do Instagram, eu sou meio ruim de marketing, né, Leandro? Mas, enfim, compartilhem essas coisas. Mas, e eu agradeço por nós estarmos aqui aprendendo essas coisas, gente. Eu acredito que isso é revolucionário e nós precisamos realmente espalhar isso para os cristãos, porque os cristãos estão educando as crianças na velha aliança e nós precisamos mudar isso desesperadamente se nós queremos criar filhos diferentes, filhos que estão preparados para tudo que nós vamos viver nesse mundo, né? Se você é cristão, acho que você já sabe que estamos vivendo tempos muito proféticos. E, inclusive, para terminar, meu Deus, a última coisa que eu vou falar, eu prometo, é o seguinte: lá em Lucas 1,17, fala que nos últimos dias, né, antes da vinda de Jesus, ele, no caso era João Batista, converteria o coração dos pais aos filhos e prepararia um povo para Jesus. E eu creio que esse texto ele se aplica muito aos dias que nós estamos vivendo. E que eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que o coração dos pais está se convertendo ao coração dos filhos. E que o coração dos filhos está se convertendo ao coração dos pais, porque primeiro um dos pais se converteu aos filhos, antes de vir o dia do Senhor, para que a gente prepare um povo, sabe, preparado para o grande dia, né, para a vinda do Senhor. Então, eu creio que é profético esse tempo que nós estamos vivendo e que faz parte desse tempo nós aprendemos a educar os nossos filhos pelos princípios de Jesus e não da velha aliança, certo? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, compartilhem a live, comentem lá na live depois que eu postar aqui agora e vamos junto.
Um beijão pra vocês, muito obrigada por todos aqui, tá bom? Um beijo e até mais.